aquilo que o Senhor tem para nós, Jesus. Às vezes o que a gente está fazendo não tem nada a ver com aquilo que o Senhor quer para nós. A gente anda e parece que não está chegando em lugar algum, Jesus. Vem nos dar direção, Pai. Vem nos dar esse senso de norte, Deus, para onde a gente tem que andar. Mas também eu te peço para que nos dê um coração semelhante ao teu. Um coração semelhante ao de Jesus, que foi até a cruz e não reclamou. E morreu, porque ele tinha um propósito. E ele foi obediente até a morte. Dá-nos um coração semelhante a esse, Deus. Um coração disposto a te obedecer. E a cumprir, Deus. A ouvir o teu chamar. E cumprir. E mudar. Nos dá coragem, Deus, como mulheres do Senhor. Para ser transformadas. E transformar por onde a gente passar. Tira de nós, Deus, todo preconceito. Todas as ideias que foram implantadas por alguém ou algo que não foi do Senhor, não é o Senhor, Deus. Nos refaz, nos reconstitui, Deus. Que o nosso coração volte à essência. Que o nosso coração se reencontre com o Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, pessoal. Hoje o nosso tema é um tema do qual Deus tem ministrado muito na minha vida primeiro. Alguns que estão mais próximos aí sabem que Deus tem transformado a minha vida. Ele tem me desfeito as minhas ideias, os meus conceitos. E Ele tem refeito tudo de novo. E eu sempre me perguntava, por que, Deus? Por que eu não estou feliz em tal coisa? Por que parece que eu nunca estou satisfeito com o que eu faço? Está tudo certo. E aí, eu vou contar mais para frente um pouquinho da minha história. Mas ele disse, eu sou Deus. A partir do momento que você segue o que eu falo, a plenitude de alegria. O nosso texto base de hoje, então, pode se sentar, gente. Se alguém tiver a Bíblia e quiser abrir, está lá em Atos 9:36, mas como já está ali, eu acho que ninguém vai abrir, né? Então, tudo bem. Então, Atos 9:36 vai contar uma história de uma mulher que, às vezes, a gente não ouve muito falar, não. É um texto que a gente costuma ouvir na igreja, ou costuma ouvir onde a gente vai, hoje costuma ler. É um texto que, às vezes, até passa meio despercebido. Às vezes, eu estava conversando com uma amiga minha, eu falei assim, é aquela história, não sei o quê. Ela, meu, onde fica isso? No Velho Testamento, né? Porque quando a gente não sabe onde está, geralmente está no Velho Testamento. Mas não, está lá em Atos, no Novo Testamento, e é uma história que Deus tem usado para moldar a minha vida. É de uma mulher chamada Dorcas. Então, em Jope, havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Essa era Dorcas. Então, o que a gente sabe dela? Ela morava em Jope, que é uma cidade lá, né? No Oriente Médio, que eu também não sei muito onde fica. O nome dela é um nome grego, então, em aramaico, significa, a tradução seria Tabita. E o significado do nome dela, se a gente for buscar assim, no dicionário, significa gazela. E aí, se meu marido virar e me chamar de gazela, acho que eu vou ficar muito chateada. Mas, naquela época, ser chamada de gazela era um elogio, porque a gazela tinha um corpo esbelto, pernas longas, era um elogio. Mas, hoje em dia, eu acho que ninguém quer ser chamado de gazela, né? Mas, então, por esse texto, por essa tradução, eu acredito que Dorcas era uma mulher bonita. Eu imagino, assim, na minha cabeça, que ela era uma mulher que tinha pose, assim, que tinha postura, uma mulher bonita. Seus pais, então, eles não são citados na Bíblia. A gente não sabe quem são. Acredito que não foram pessoas tão relevantes assim como Dorcas,
porque senão eu acredito que Deus teria postado o nome deles, escrito o nome deles na Bíblia. Mas não foram. A gente não sabe se Dorcas era casada, se ela tinha filhos, se ela era viúva, se ela era solteira. A gente não tem nenhuma dessas informações. O que a gente sabe e que Deus revelou sobre Dorcas são duas características que fazem de Dorcas uma serva de Deus. E a primeira característica é que Dorcas, volta lá do texto, que Dorcas era uma discípula de Jesus. Se a gente olhar de novo no dicionário, a gente vai ver que discípulo significa aluno, significa alguém que está aprendendo com o seu mestre. Dorcas era uma discípula de Jesus. O que Jesus fazia, o que Jesus mandava, Dorcas obedecia. Ou, pelo menos, é o que os discípulos têm que fazer, né? Ela estava sempre ali. Ah, Jesus falou isso, então eu vou fazer. Jesus mandou isso, então eu vou fazer. Sempre de olho no que ele falava, no que ele tinha ensinado. E a gente sempre ouve falar que quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente entrega a nossa vida para Jesus. Nós nos tornamos discípulas dele. Mas muitas vezes a gente não tem agido muito como discípulo, né? A gente tem agido como alguém que, eu aceitei Jesus, legal. Mas a gente não quer obedecer, ouvir o que ele manda e obedecer, aí já é demais para mim, né? Já está muito pesado daí. Jesus manda eu amar os inimigos, imagina? Como é que eu vou fazer isso? Um discípulo é alguém que tem um relacionamento com seu mestre. Aí vai ficando mais pesado. A gente não consegue construir uma relação, algum relacionamento, seja com o marido, com o filho, com um amigo mesmo, sem conversar, né? É difícil falar assim, eu sou muito amiga da Su, mas eu não converso com ela, eu não sei o telefone dela, eu não sei onde ela mora, não sei se ela é casada ou não, se ela tem filho, não sei nada. Mas ela é minha amiga, eu tenho um relacionamento com ela. Não dá, né? Mas Dorcas tinha um relacionamento, tinha vida de oração. Por isso que muitas vezes nos PGMs a gente insiste, né? A gente fala muito de oração, leitura da palavra e oração, leitura da palavra e oração. Porque é o meio que Deus nos deu de a gente se relacionar com Ele, da gente conversar com Ele. Quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente lê, melhor é o nosso relacionamento, mais íntimo o nosso relacionamento com Ele. Discípulo, vai ficando só mais pesado agora. Discípulo era alguém, então, que faz o que o seu mestre manda. Então, ele é alguém que nega suas próprias vontades. Aí acabou, né? Aí não quero mais isso para mim. E negar aquilo que a gente tanto ama, que a gente tanto quer, que a gente tanto acha que vai ser o melhor para nós, que a gente tanto sonhou, correu atrás. Negar e falar assim, não, Deus, eu queria hoje é sábado à tarde, eu trabalhei toda a semana, trabalhei sábado de manhã, mas sábado à tarde é o dia de eu ficar com os pés para cima e tomar o chimarrão e deitar no sofá e pronto. É isso que eu quero. Eu mereço isso, né? Eu mereço. Eu trabalhei, eu não roubei ninguém, não fiz mal para ninguém. A gente sempre acha que a gente merece alguma coisa, né? Que a gente é digno de alguma coisa. Mas aí, Lucas, Dudu, Jesus vem e diz para nós isso aqui. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, então aqui eu vou substituir por, se alguém quiser ser meu discípulo, quiser me seguir, quiser vir comigo, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Esse é o chamado do discípulo de Jesus. Você está com vontade de tomar chimarrão, deitar, mas Jesus te mandou ir lá na tua vizinha orar por ela. E aí? Deus, é muito difícil isso. É meu dia de descanso, é meu dia com a minha família. A gente sempre fala assim, a gente sempre tem uma desculpa, né? A gente sempre tem alguma coisa para fazer que é a nossa vontade. E aí Jesus vem e fala isso. Se você quer ser meu discípulo, então nega a si mesmo. Cancela a sua vontade não me interessa mais. Eu tenho algo melhor para você. Eu tenho outro chamado para você.
Ser discípulo de Jesus exige de nós renúncia. Exige de nós a gente abrir mão daquilo que a gente acha que merece, daquilo que a gente acha que é digno, daquilo que a gente acha que foi fruto do meu trabalho. Não que a gente não possa fazer essas coisas, claro que pode. Mas um discípulo primeiro ouve a voz do seu mestre. E a gente só vai ouvir quando a gente tiver um relacionamento com ele, de intimidade com ele. Quando o nosso coração estiver ali, alinhado com ele. E ele falar assim, Nisele, é isso aí, eu estou te mandando ir lá agora e fazer isso. E dizer, tudo bem, Jesus, eu vou lá. E Deus fala. Tem muita gente que diz, assim, eu ouço muito falar, mas Deus não fala comigo, assim, tipo, eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer. A partir do momento que você busca Ele, você vai encontrar. Ele vai te ouvir. E Ele vai te responder. Pode ser que Ele responda que sim, pode ser que Ele responda que não, pode ser que Ele responda, espera um pouco aí, não quero te falar agora, não está na hora. Mas Ele vai responder. Mas para isso a gente precisa buscar. Para ser um discípulo, a gente precisa buscar. Outra característica que é citada, então, volta lá ao texto de Atos 9, 36, Dudu. Que ela era uma discípula, que praticava boas obras e dava esmolas. Uma segunda característica de uma serva de Jesus. Ela pratica boas obras. Não adianta você falar assim, eu sou uma serva de Jesus, eu entreguei a minha vida para Ele, mas eu não faço nada. Ou faço, eu venho aqui na igreja todo domingo, se eu sou jovem, eu venho toda na live jovem, eu estou aqui. Mas você não faz nada para Ele, você não se põe à disposição dEle. O seu coração ainda não entendeu, então, muito bem para que Ele te chamou. Nós somos chamadas para ser serva de Deus. Nós somos chamados para praticar boas obras. As nossas boas obras, elas mostram a nossa fé prática. Então, se eu creio em Deus, se eu creio em Jesus, se Ele me salvou, eu vou fazer isso para Ele. A minha vida é dEle, como a gente cantou aqui. Eu entrego aos pés do meu Salvador, eu entrego tudo. E aí eu começo a servir. E aí eu começo a falar, Deus, eis-me aqui. Pode me levar, pode me usar, porque eu sou uma serva tua. Jesus, quando veio à Terra, Ele resumiu os mandamentos em 2. Tinha os 10, que a gente até tem minissérie, coisa, a gente ouve falar. Mas Jesus veio e resumiu em 2. Você ama a Deus sobre todas as coisas e ama teu próximo como a ti mesmo. E a gente, às vezes, está cansado de ouvir, esse ama teu próximo como a ti mesmo. E como servas dele, essa é uma característica que a gente não pode deixar, de amar o nosso próximo como a nós mesmos. E muitas vezes a gente tem deixado isso de lado, a gente não tem amado. A minha mãe tem uma frase que ela sempre, eu cresci ouvindo ela falar, que o amor, ele não está na ponta não está na ponta da língua, ele está na ponta dos dedos. E eu ficava assim, nada a ver essa frase aí da minha mãe, que ela está falando, Só para eu lavar louça, só para eu fazer alguma coisa para ela. Mas é verdade. Uma coisa é eu falar, eu te amo. Outra coisa é você mostrar que você ama. Assim, eu fiz isso aqui por você, eu gastei meu tempo, meus recursos, gastei uma parte, não tinha muito tempo, mas o que eu tinha, eu peguei e dei para ti, para fazer isso, para te entregar. Porque eu te amo. Tem outro peso, não tem? Não tem mais expressão? Dorcas dedicava seu tempo para Deus. Tudo Atos 9, 37. Naqueles dias, ela ficou doente. Dorcas ficou doente e morreu. Seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, que era outra cidade, Lida. E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhes, não se demorem em vir até nós. Pedro foi com eles e, quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior.
Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Aqui a gente vê essa Dorcas, essa prática de boas obras de Dorcas. Dorcas, ela foi conhecida, então, na Bíblia ali, por ser uma discípula. E as boas obras que ela praticava, ela fazia roupas, fazia túnicas para as viúvas, que naquela época não tinham sustento, não tinha condições era considerado, né, a margem da sociedade, e Dorcas cuidava dessas mulheres. E ela fazia vestidos, fazia túnica, fazia as roupas e doava para essas mulheres. É difícil hoje em dia a gente ver alguém assim, ó, eu abri mão da minha vida para dedicar a minha vida para fazer alguma coisa por alguém. São raros os casos que a gente ouve. Mas aqui, nesse texto, eu creio que Dorcas era uma dessas mulheres. O texto diz que Dorcas era uma mulher notável. As pessoas sabiam quem era Dorcas. Ela não passava despercebida na multidão. Eu acredito que quando ela andava na rua, aquela lá é Dorcas, que faz roupa para as viúvas. Ela tinha uma marca, ela tinha uma característica marcante nela. Ela era uma serva de Deus. Quando ela morre, então, as viúvas vão chorar. Pedro chega lá no quarto, que ela estava no quarto superior, e ele encontra um monte de viúvas chorando e mostrando, olha aqui o que ela fez para mim, olha aqui, olha a minha roupa, olha aqui, mostrando para Pedro, para que Pedro entendesse a importância que Dorcas tinha na vida daquelas mulheres, porque ela era uma mulher relevante, ela era uma mulher notável. Dorcas era uma serva. O chamado que Deus tinha para Dorcas era esse chamado, às vezes para nós é até meio estranho, né? Mas fazer roupa para dar para os outros, tipo, né? Não é um chamado que a gente ouve falar muito, assim, que muita gente exerce hoje em dia. Mas era como o coração dela, de serva de Deus, glorificava Deus através das mãos dela. Era como ela demonstrava amor para aquelas viúvas, para aquelas pessoas. E Deus tem um chamado, Ele tem uma missão para cada um de nós. A gente, como eu falei no início, às vezes a gente fica meio perdida, a gente não sabe muito bem o que a gente está fazendo, aonde a gente está. Às vezes não é muito legal trabalhar onde a gente trabalha, a gente não gosta de ficar em casa, às vezes a gente está insatisfeita, não sabe como mudar. Mas agora eu vou contar um pouquinho para vocês da minha história. Então, para quem não me conhece, meu nome é Isabela, eu sou casada com o Guilherme, tenho 2 filhos pequenininhos, a Ana e o Benjamin. Tenho 28 anos. Eu sou formada em medicina, mas hoje eu estou fazendo o curso de mãe e dona do lar, em tempo integral. Há mais ou menos um ano e meio atrás, Deus tem me despertado para servir a Ele de um jeito diferente. Em casa, a minha mãe é dona de casa. Eu sempre cresci com a minha mãe como dona de casa. E eu ficava, que coisa mais chata isso, ter que lavar louça, lavar banheiro, ninguém merece isso. Imagina, quem que escolhe isso para a vida? Isso é o pior trabalho do mundo. Não ganha nada, o marido reclama, não vale a pena isso. E eu fui. Eu tinha um sonho de fazer medicina, eu fui fazer e fiz. E amo a minha profissão. Mas, há mais ou menos um mês e pouco atrás, Deus me chamou de novo e me lembrou do lugar que Ele queria que eu tivesse. Eu trabalhava, eu ganhava bem, eu gostava do que fazia. Mas parecia que não era. Eu gostava, mas não era assim. Quando eu chegava em casa, eu falava, poxa, deixei meus filhos em casa. Poxa, não era bem isso. Minha satisfação não era plena ainda em relação ao meu trabalho. E um dia, orando, Deus falou assim, você não está plenamente satisfeita, porque não é aí que eu te quero. E de uma forma, assim, eu posso dizer sobrenatural, porque eu acho que eu jamais ia sair do meu emprego. Deus me fez sair do meu emprego. Não tinha como eu continuar mais. Eu tinha que ficar com os meus filhos.
Não tinha com quem deixar eles, não tinha com quem... Foi um período assim que foi Deus. Deus falou assim, ó, chega. Se você não está entendendo que eu estou te chamando, agora vai ter que sair à força. E Deus me tirou. E Ele me chamou para uma vida diferente. Uma vida de serva na minha casa. Ele me chamou para servir dentro do meu lar. E no início, não penso que foi fácil. Não foi fácil. Meu marido é um marido maravilhoso, maravilhoso. Mas eu sempre senti, cheguei no final do dia e meus filhos já bagunçaram a casa toda. Eu arrumei tudo de manhã, de noite, está tudo sujo. Lavei louça 1000 vezes, tem que lavar 1001, porque sujou de novo. Fiz almoço, vai ter que fazer janta. E assim vai indo. E quem é dono de casa sabe disso, né? Nunca acaba. E no final do mês, a gente não recebe nada. É isso aí. Às vezes a gente fala, não, mas pelo menos meu marido vai vir e vai falar, nossa, esposa, senta aqui que eu vou te fazer 1000 elogios. E não, porque para ele é grato, mas nem sempre ele te expressa isso. E Deus tem me ensinado, tem me chamado a voltar para casa, a voltar à essência da mulher. A mulher casada, ela tem um papel fundamental na sua casa. É ali, ó, se você tem filho, é ao redor da mesa, é discipulando seus filhos. Começa ali, você demonstrar que você é uma serva dele. É no teu dia a dia, é no teu cuidado com as pessoas que estão mais próximas de ti. E eu sei que Deus tem despertado algumas aqui também a voltar para casa, a resgatar isso que muitas vezes foi tirado de nós. Tem muita gente que acha que não vale a pena, né? Que não é, que bobagem isso. Que coisa chata ficar em casa. E como eu disse, não é sempre que é legal. Pelo contrário, muitas vezes é muito difícil. Meus 2 pequenininhos são bem pequenininhos. Eles choram, eles gritam. Teve um irmãozinho até que esses dias falou comigo, mas seus filhos são tão queridos. Eles não devem chorar. Não... Eu falei, irmão, vai lá em casa então para você ver. Eles gritam, eles berram, eles fazem birra, eles são crianças normais. E dá trabalho, e é cansativo. E Deus tem me chamado para voltar para esse lugar. Porque é nesse momento, é aqui que eu tenho que estar. É ali que eu tenho que estar com a minha família. É discipulando meus filhos. É lavando louça, escutando louvor. Glorificando a Ele. Graças a Deus que eu tenho louça para lavar. Graças a Deus que eu tenho a camisa para passar. E eu, particularmente, Deus vai me mudar ainda, mas eu tenho aversão a passar roupa. E Deus tem mudado isso em mim. Quando eu percebi que era ali que eu tinha que estar, quando eu larguei tudo para ficar em casa, Deus começou a ministrar outras coisas na minha vida, começou a mudar outras coisas na minha vida. E hoje eu posso dizer que, sim, eu sou feliz lavando louça, sou feliz lavando meu banheiro, sou feliz cuidando dos meus filhos. Não é fácil, mas é onde Deus quer que eu esteja. Enquanto Ele quiser e permitir que eu desejar que eu estiver ali, que eu esteja ali, assim eu vou estar. Porque não tem nada melhor na vida de uma mulher do que estar onde Deus quer que você esteja. Se Deus te chamou para trabalhar fora, se Deus te chamou para... Não sei o que Ele deve ter te chamado, mas ouça o que Ele tem. Não fique insatisfeito onde você está. O lugar onde Deus te põe é um lugar de alegria. É um lugar que você vai servir com alegria. Uma das melhores coisas que eu acho é chegar em casa, 5 horas da tarde, com meus filhos tudo arrumadinho, a mesa posta, e meu marido chega para tomar café. Uma das primeiras vezes ele chegou e eu olhava para ele, porque eu não tinha muito tempo para fazer isso, eu quase nunca fazia. E ele chegou, o olho dele brilhava para mim. Ele não precisou falar nada. Eu falei, Deus, é isso aí. Estou no caminho certo. E
mais importante, né? Que é não vitimizar e não reclamar. Não adianta nada tu estar onde Deus quer que você esteja reclamando da vida. Tá vendo, Deus? Você que me tirou do trabalho. No trabalho eu estava bem, no trabalho eu tinha ar-condicionado, no trabalho eu ficava, né? Agora eu estou com dor nas costas, dor no ombro, não sei o quê. Não adianta. Deus quer te deixar no lugar que você tem que estar, plenamente feliz, satisfeita. E a satisfação a gente não encontra no que a gente está fazendo, a gente encontra nele. Quando a gente busca ele, é nele. A alegria vem dele. Dorcas era uma costureira, né? Eu acredito que ela tinha dores nas costas, como toda costureira. Ela devia ter dor na mão, dor nas costas, dor no ombro. Mas ela estava lá, estava firme no chamado de Deus. Até morrer, ela estava lá costurando. A vida de Dorcas foi uma vida muito especial. Foi uma vida muito relevante. Quando eu olho para ela, eu falo assim, Deus, eu quero ser importante como Dorcas. Que dentro da sua casa, sem ninguém ver, ela não costurava no meio da rua, ô, pessoal, estou costurando roupa aqui para as viúvas, tá? Olha aqui a roupa, olha que linda está ficando essa. Não. Dentro da sua casa, em silêncio, ela costurava, ela servia a Deus. E ela morreu fazendo o que Deus queria que ela fizesse. E nós, onde nós temos estado? Como mulheres de Deus, mulheres chamadas por Ele. Primeiro, você já é uma discípula dEle? Você já ouve o que Ele fala e obedece à chamada dEle? Você já ouviu a voz de Deus? Você sabe, é ali mesmo que Ele te quer? Você sabe disso? Você tem convicção no seu coração que é ali que você tem que estar? E o seu coração de servo tem sido um coração alegre mesmo? Você tem servido a tua igreja, seus vizinhos, com alegria? Eu tenho uma vizinha que serve com alegria. Suame sempre leva coisa lá em casa, sempre rindo, sempre feliz, sempre faceira. Seus vizinhos sabem que você é cristã, que você aceitou Jesus? Você conversa, para começar, você conversa com seus vizinhos? Você sabe quem são, como é que eles chamam, como é que é o nome deles, a família, se eles estão bem, se eles não estão. Só de olhar para eles e falar, ó, não está muito legal. O amor, então, está na ponta dos dedos. Está no negar a nossa vontade para fazer a dele. Às vezes a gente pensa assim, mas Deus, meu marido, às vezes o marido não é tão legal, né? Meu marido não merece que eu faça isso para ele. Não merece, olha lá. Ele chega, o cesto está aqui, ele joga a roupa aqui. Eu já falei para tirar a toalha da cama, mas ele joga na cama. Eu já falei para, sei lá, quem mora comigo, colega de... Já falei para ela fazer isso, e ela não faz. Ela sempre tem que buscar as coisas, colocar na pia, sempre tem que lavar as coisas do fulano. Às vezes, seu marido não merece. Às vezes, teus filhos não merecem que você faça. Às vezes, teus colegas que moram junto contigo não merecem que você faça. Mas eu tenho uma notícia para te contar. A gente também não merecia. A gente também não merece nada. Nós não merecíamos ser salvos. Jesus não precisava morrer por nós. Ele não precisava. Ele não fez nada. Mas por amor a mim e a você, ele decidiu sair do céu, tomar a cruz, carregando ela até lá no monte, por causa de mim e você. Então, não, a gente não merece nada. Não espere reconhecimento das pessoas que você vai servir. Muitas vezes você vai fazer alguma coisa por alguém, a pessoa não vai nem... mas eu gastei meu tempo, eu fiz um bolo para aquela vizinha, a vizinha nem obrigada disso. Não interessa, continue servindo. Continue servindo com alegria. Persista. Não espere reconhecimento e gratidão das pessoas.
Nosso galardão não está nas pessoas, está em Deus. É Ele que vai nos recompensar. Ele conhece o nosso coração. Atos 9, 40, 42, Dudu. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, que Dorcas estava colocado o corpo de Dorcas. Depois se ajoelhou e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se de pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram em Deus. Uma mulher que não era nada, talvez, ali. Até na morte de Dorcas, muitos creram em Deus. Até na morte, após a ressurreição dela, muitos creram em Deus. Talvez se ela não fosse uma serva, se ela não fosse tão importante, tão relevante, se as pessoas não notassem ela, ninguém nem ia chamar Pedro para ressuscitar ela. Ressuscitar por quê? Deixa essa mulher morrer. Não faz muita diferença na nossa vida aqui. Mas Pedro vai lá, ora. E Deus ressuscita Dorcas. Ela levanta da cama. E depois de ressuscitar, muitos creem em Deus. Muitos entregam a sua vida. Ela forma novos discípulos. Ali começa uma nova geração de discípulos. De pessoas que creem, que servem a Deus. A alegria em servir de Dorcas em vida resultou em fruto de salvação. O nosso serviço, Deus pode usar também para fruto de salvação, para arrependimento, para trazer pessoas de volta para Deus. Mas a gente tem que se deixar ser usado. A gente tem que dizer: Deus, eu estou aqui. Me usa, Deus. Me mostra o que eu tenho que fazer. Eu quero ser uma serva do Senhor. Eu quero ser usada por Ti. Não me deixa do jeito que eu estou. Eu não estou legal, eu não estou no meu lugar que eu tenho que estar. Me chama para ir para onde o Senhor quer que eu vá. O primeiro ministério, então, de uma mulher é a sua casa. É a sua família. Se você não é casada, seus pais, as pessoas que cuidam de você, seus avós. É o primeiro ministério que Deus institui. A primeira coisa que Deus faz ali, com o homem, é criar uma mulher para juntar e formar uma família. Deus ama a nossa família. Deus não quer ver nossa família destruída, não quer ver nosso casamento arruinado. Deus não quer ver nossos filhos afastados dele. Nossa família faz parte da aliança com Deus. E nós, como mulheres, a gente tem uma influência muito grande nisso. Quando alguém chega na sua casa, e sua casa está toda linda, toda arrumada, seus filhos são cheirosos, está tudo certo, as pessoas notam: essa mulher aí é virtuosa. Essa aí é diferente. Mas o primeiro passo para isso é ser uma discípula de Jesus. Vamos fechar nossos olhos agora. Santo Deus, como muitas vezes, Deus, o nosso coração enganoso, e o diabo, Deus, que é o inimigo das nossas almas, tem tirado o nosso foco do Senhor, tem desvirtuado aquilo para o qual o Senhor nos chamou para ser e fazer, Deus. Senhor, não deixa, Deus, não deixa que a gente seja contaminado com os padrões que o mundo instaura, Deus. Não, a gente não tem que ser melhor e maior e ganhar mais que o nosso marido. Não, o Senhor nos chama para ser submissa. Se o Senhor nos chamou para trabalhar fora, amém, mas que sejamos submissas aos nossos maridos. Mas, em primeiro lugar, Deus, o Senhor nos chama para casa. O Senhor nos chama para a sua mesa, Deus. O Senhor nos chama para ceiar contigo, para ter um relacionamento contigo. Vem transformar vidas nessa noite, Jesus. Quero convidar você agora
que talvez não entendeu muita coisa. Talvez nunca teve um encontro com esse Jesus. Com esse que é o Salvador. Com esse Deus de relacionamento. Talvez você fale assim, eu conheço Jesus, aquele que morreu, aquele que ressuscitou, amém? Mas Ele é muito mais do que isso. Ele é um Deus que fala. É um Deus que cura as nossas feridas. Ele é um Deus que nos ama tanto. Tanto, tanto, tanto. Que quer restaurar a nossa vida. Eu convido a você que nunca fez essa oração de entrega para Jesus. Não deixa para amanhã. A gente não conhece o nosso amanhã, mas a gente sabe onde a gente está hoje.